Salve, salve, minha galera querida! Olha só, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento. É, seja que o edital saiu do Enan, você já sabe, e nós estamos aqui justamente para fazer uma análise completa. Na verdade, nós nunca sabemos quando o edital vai sair. A gente tem umas previsões, a gente faz uma ideia mais ou menos com o que já aconteceu. O Enan, a gente está indo para a quarta prova e nós ainda não temos nenhum parâmetro muito certo para isso, mas nós imaginávamos que fosse por agora. Mas o edital sai, a gente corre e faz o nosso dever de casa para poder trazer para vocês um grande resumo do essencial. Vou fazer o alerta de sempre para vocês. Vejam, apesar de nós aqui estarmos trazendo todas as informações essenciais, é imprescindível que você faça a sua leitura do edital. Pelo amor de Deus, eu estou falando isso porque, pessoal, olha, a prova passa e alguém escreve, professor, faltou entregar isso, eu fui desclassificado antes da prova, me cortaram por conta disso, daquilo de documento. Isso sempre acontece. Aconteceu no terceiro exame, infelizmente, com algumas pessoas, quando sai a lista definitiva de quem vai fazer o exame, a prova, acabei falando, Ralf, a minha inscrição foi indeferida, não vou fazer, não vou poder participar. Então, nós vamos trazer as informações essenciais, o que é imprescindível para você. Eu vou trazer as informações do curso para você entender como o CEISC tem muitos diferenciais a respeito, mas, por favor, eu encareço que você faça a sua leitura do edital também, porque não pode haver falha. Pessoal, isso precisa estar muito claro para vocês. Beleza? Se eventualmente ficar alguma dúvida, o que eu acho que não vai acontecer, porque nós de fato separamos absolutamente ou rigorosamente todo o essencial, eles vão chamar, vão escrever, vão perguntar, e nós vamos aqui tirando e dirimindo as dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, está aqui atrás as informações que eu diria que é o mínimo do mínimo, aquelas mais importantes, aquela que quando sai o edital, a primeira coisa que vocês perguntam, quando é a prova, quando é que nós vamos fazer, onde que a gente vai fazer, tal. Pessoal, já começa com isso, a nossa querida banca FGV, eu brinco com vocês, é querida quando você vai bem, é odiada quando você não vai, aquele formato de perguntas que a gente conhece, sempre como colocações em formato de problema, e eu venho insistindo, brincando, mas ao mesmo tempo insistindo com vocês, que nós temos um certo padrão definido para as questões da FGV no Enan. De repente você fala, Ralf, é mais ou menos como na OAB? Não é exatamente como na OAB, porque nós temos aqui uma colocação de temas, uma mistura, uma fusão de assuntos que dificulta um pouco mais, mas em contraprestação te facilita o raciocínio. Mas o que eu digo é, se você não entender, nem é o objeto do que eu tenho para falar para vocês hoje, mas se você não entender esta fórmula que a FGV encontrou de fundir temas, de mesclar assuntos, eu sempre brinco, ela chama a sua atenção para esse lado, é como os mágicos, né? Não é mágica, a gente sabe que não é mágica, mas ele chama a sua atenção para esse lado, enquanto o truque está acontecendo desse. Se chama diversionismo, é o que tem acontecido. A FGV joga um assunto, você acha que a questão é sobre doação, quando você vai ver é uma questão de direito de família, em civil. Então presta atenção porque isso é muito importante compreender. A nossa banca FGV, as inscrições, atenta aí, de 10 de julho agora, dia 14 de agosto, a inscrição R$ 120, já guarda a data da prova. Nós temos uma data 26 de outubro de 2025, à tarde, né, das 13 às 18 horas. Ralf, é bastante tempo. Não é, viu? Quem acha que é, normalmente se complica depois, não é muito tempo. Para isso, inclusive, eu vou falar daqui a pouco, para isso, inclusive, nós temos os simulados. Eu vou apontando, inclusive, os erros para vocês, já vale até como uma forma de vocês se prepararem. Mas vejam, parece muito tempo, mas acontece demais o aluno que no final teve que chutar 10 questões. Eu tive foi realmente uma amiga minha que vem estudando, ótima candidata, mas infelizmente se enrolou, atrasou e teve que chutar quase 20, acho que 18, 19 questões. Não dá para se dar o luxo de fazer um negócio desse. Então atento aí sempre ao tempo. A data a data que nós mais ou menos imaginávamos, eu já vinha em outros eventos dito para vocês, acho que 26 de outubro, segunda quinzena ali, quer dizer, não falei 26 de outubro, né, mas segunda quinzena
de outubro, mais ou menos como calhou o ano passado por conta das eleições, houve uma pequena alteração. Esse ano a gente teve um pouco mais de liberdade e aí jogou um pouquinho mais para frente, mas vai continuar neste compasso, vai continuar nesse ritmo a princípio, porque, veja, é tudo mais ou menos sequencial, então precisa começar um exame, já imaginando a entrega do gabarito definitivo, já com a publicação do edital da próxima prova, então mais ou menos nós já imaginávamos isso, perfeito para a nossa programação aqui no CEISC. Aí nós vamos ter a homologação do resultado final do ENAM, dia 23 de dezembro, e a disponibilização dos certificados de habilitação, que é o que você quer. É a certificação de habilitação a partir, é o Infam, a Escola Nacional, né, da Magistratura, a partir de 29 de dezembro de 2025. Se Deus quiser, você vai estar habilitado e pronto aí para prestar os concursos da magistratura, todos, qual você quiser. E é justamente o próximo ponto aqui, veja só. O Exame Nacional da Magistratura, o ENAM, pessoal, qual a finalidade dele? A finalidade, as pessoas perguntam, Ralf, mas o ENAM é uma etapa do concurso da magistratura? Eu até acho que você pode enxergar como sim, é uma etapa, mas tecnicamente não, é uma habilitação para você prestar os concursos da magistratura. Então, o ENAM ele vai servir como uma fase, digamos, preambular, como uma fase preliminar, para você se colocar em condição de fazer os exames da magistratura. É uma habilitação. E por ser uma habilitação, ela inclusive tem um prazo de vigência, como eu vou mostrar a seguir. Mas então você vai participar da prova para poder, com a habilitação, prestar. Aí está ali, né? Concursos da magistratura, e veja a amplitude disso daqui, de toda a magistratura, pessoal, não é de uma parte dela, não é da magistratura só estadual, ou só federal, ou só do trabalho, não, é de toda a magistratura. Portanto, se você quer ser juiz federal, se você quer ser juiz do trabalho, se você quer ser juiz de tribunal militar, se você quer ser juiz dos tribunais, dos TJs locais, como é meu caso, vai ter que prestar, Distrito Federal também. Qualquer magistratura tem por pressuposto hoje a nossa prova. E aí vem a questão do prazo de validade desta sua habilitação. Puta, Ralf, 2 anos, mas só 2 anos, nem abre tanto concurso assim. Olha, pessoal, são 2 anos que são prorrogáveis por mais 2 anos, uma única vez. E eu vou dizer para vocês aqui, para falar, mas, Ralf, vai acontecer? Vai prorrogar? E eu vou dizer, vai. E vai ser algo meio que apenas burocrático, quase que automático. Portanto, você já pensa comigo no seguinte, passou no ENAM, são 4 anos que você tem para estudar. Isso é muito importante. Já vou meter um outro assunto aqui, importante também para você. Ralf, passei na OAB. Nós temos muitos alunos, o CEISC é o que mais aprova aluno na OAB, o candidato na ordem. Você acha legal eu já ir prestando o ENAM e fazer o curso? Claro que sim. Porque você vai ter que entregar a tua prática jurídica, que são 3 anos, portanto vai calhar certinho de você fazer o curso, ser aprovado no ENAM, e depois prestar a magistratura que você quiser, vai acabar batendo com os 3 anos exigidos de prática jurídica. Então, assim, o aluno que acabou de passar na OAB é um baita candidato a fazer a prova, a fazer o ENAM. Fica atento a essa informação, porque de repente você fala assim, não, é melhor esperar. Não, vai esperar. O ENAM virou uma fase preambular. É um certificado, é uma habilitação. Você vai ter que fazer. Você quer ser juiz, você vai ter que passar por isso. Portanto, quanto antes começar, vai calhar certinho. Ah, Ralf, eu vou esperar 3 anos para depois fazer. Tudo bem, mas você já podia estar fazendo e já está habilitado antes. Muito bem, pessoal. Então, estou falando para vocês, o certificado vai ser prorrogado sempre, tranquilamente, inclusive porque a norma do certame diz, está até ali embaixo, a prorrogação como regra é automática, o que não vai acontecer se eventualmente houver uma justificativa do CNJ. Quer dizer, eu não preciso de um ato para prorrogar, vai prorrogar. O CNJ não vai prorrogar se eventualmente acontecer algo muito excepcional e ele vai ter que fundamentar. Portanto, não pense em 2 anos, pense já em 4. Os nossos requisitos, que são os mesmos requisitos das outras provas, dos outros ENAMs e, em geral, dos concursos públicos, nacionalidade brasileira nata ou naturalizada, naturalidade portuguesa, de acordo com o nosso sistema legal, a conclusão do curso de graduação em Direito,
em instituição pública ou particular reconhecida pelo MEC, cuidado com este problema, com esta questão que derrubou e tirou tantas pessoas. Quantas e quantas pessoas me escreveram um pouco antes do Enem 3, falando, puta, Ralf, eu perdi o prazo de juntar a conclusão do curso até o último dia da inscrição. Se não juntar a sua conclusão, você comer bola aqui como algumas pessoas comeram, você não vai fazer. E não foi pouca gente, eu tomei um puta susto. Saiu a publicação dos nomes das pessoas onde elas prestariam, a lista final de quem prestaria a prova e a quantidade de gente que escreveu, meu Deus, comi bola, não vi. Por isso que eu falo, atente-se ao edital, não dá para passar por cima. Quitação com o serviço militar, né, para as pessoas do sexo masculino, e taquite com as obrigações eleitorais, eu tenho certeza que você está. Se não tiver, já vai regularizar isso daí, não é difícil. Ralf, mas como é que faz? Normalmente a regularização eleitoral você faz eletronicamente, então, pelo amor de Deus, não vai deixar que isso seja um empecilho. A nossa prova, pessoal, a prova são 80 questões, existe inclusive uma certa liberdade para o Enem, ele pode, eventualmente, ele resguardou o direito de mudar, mas o padrão até agora, ou que se tem aparecido, ou que se tem feito, e que vai continuar, certamente ou seguramente, são 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Não vou falar de novo como são as questões, mas repetindo aquela fórmula da FGV de trazer um probleminha para testar e julgar se você tem condição de ser um juiz analisando um caso concreto, mas em poucas linhas, né? Você vai ter o enunciado que vai escrever para você isso ou aquilo, mesclando assuntos, como eu disse, e as 5 alternativas para você escolher. Então, nós temos aqui, eu só acho que aqui não está não está completo, eu não estou conseguindo enxergar. Vou olhar aqui no meu retorno para falar todas as matérias que eu não estou conseguindo enxergar no quadro. Mas então nós vamos ter, e veja que importante, logo de cara ali no começo, deixa eu pegar até a caneta, peraí. Eu vou escrevendo para vocês, que eu acho que não vai aparecer tão firme ali. Então a gente vai começar com direito constitucional e veja a quantidade de questões em direito constitucional. 16 questões é o que mais cai. Só que cai 16, ou são 16 questões, e a gente costuma dividir assim. Para você que vai fazer pela primeira vez entender. A prova de direito constitucional, inclusive, é a nossa metodologia aqui no curso. É nós tratarmos direito constitucional como direito constitucional puro. As matérias puras de direito constitucional. Então você vai ter aulas de direito constitucional com constitucionalistas, com publicistas, professores aqui da casa. Só que você, como o nosso direito constitucional do Enem abarca, e ali está, direito constitucional do trabalho, direito constitucional tributário e as normas de processo penal, nós temos os nossos professores das respectivas áreas que vão trazer para vocês aí estas matérias que estão inseridas dentro de direito constitucional. Por isso são tantas questões assim. Ali em segundo lugar, a gente tem direito administrativo. Direito administrativo é uma boa quantidade de questões também, são 10. 10 questões de direito administrativo. Noções gerais de direito e formação humanística. Puta, Ralf, isso para mim é uma treta, é complicado, porque é muito amplo, vai desde o código de ética até as normas, até teoria geral do direito, filosofia, sociologia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram as questões, ou uma das questões, que nós mais entregamos na nossa revisão. Os professores arrebentaram aqui, e a galera acertou. Então, presta atenção, toma cuidado porque assusta, porque realmente é uma gama muito grande de disciplinas. São matérias de propedêutica, são matérias básicas. E que muitas vezes você não teve oportunidade de estudar, né? Não conseguiu estudar justamente estas outras questões de formação humanísticas, mas nós vamos dar e nós vamos acertar isso aí para vocês, vocês vão ver. Abaixo da formação humanística, nós temos direitos humanos. Direitos humanos, interessante, né? Direitos humanos aparece de forma destacada. São 6 questões. Estou tentando enxergar aqui 6 questões. Muita coisa ali que também, inclusive, decorre da própria Constituição Federal, mas nós vamos destacar direitos humanos como disciplina separada. Processo civil, com 12 perguntas, processo civil, nosso dia a dia do juiz, quem
advoga sabe disso, do dia a dia, como o processo civil é a base para todo o sistema de processo, à exceção do processo penal, mas eu sou juiz empresarial, eu uso o processo civil na minha vara, a gente usa o processo civil nas varas de registro, a gente usa o processo civil nas varas trabalhistas, porque é o estatuto que regulamenta, em regra, o processo, o tramitar do processo, portanto, tantas questões aparecendo para a gente. Embaixo de processo civil está direito civil, minha disciplina querida, também 12 questões, e que vem trazendo dentro dela, dentro de direito civil, as questões de estatuto do idoso, de ECA, de consumidor, e que nós também preferimos estudar com professores especialistas. Então, a nossa ideia é justamente direito civil, que é direito civil, direito puro, professores do direito civil, civilistas ou privatistas, e nessas outras disciplinas, como ECA, como Estatuto do Idoso, Consumidor, professores da área, para nós acertarmos. Eu garanto que você vai acertar, porque nem foram questões tão complexas nestas outras disciplinas. Beleza, pessoal? Direito empresarial, aí vem a treta, a galera reclama. Ah, eu odeio empresarial, Ralfo. Meu Deus. Pois é, vou dizer para vocês, sempre fui civilista, sempre foi minha matéria de paixão, e eu já estou há quase 5 anos numa vara empresarial e eu me apaixonei pela matéria. Então, é um pouco de preconceito. A hora que você começa a ter aula com os professores que manjam e sabem passar, transforma. Porque a matéria realmente tem alguns pontos um pouco mais intrincados, eu sei. O direito societário é meio complicado, né, Ralf? Títulos de crédito, recuperação judicial e falência. Mas eu garanto que com a sistemática, a metodologia certa, você aprende, vai gostar e não vai errar. Tá? Fica tranquilo, porque é justamente para isso que nós estamos aqui. E lá no final, lá embaixo, a gente tem, deixa eu ver aqui, direito penal. Opa, estava faltando o nosso direito penal, e também traz uma quantidade grande, 12 questões, para nós somarmos as 80, né? Todas aí com o mesmo valor. Então, você já tem uma ideia geral do que vai ser a sua prova. Muito bem, pessoal. Aqui, para constar para nós, os locais de prova são as capitais do Brasil. Isso, inclusive, foi algo que, quando o Enem começou a ser estudado, a sua viabilidade começou a ser analisada, muitas pessoas falaram, poxa, mas é complicado, porque é mais um custo para nós que prestamos concursos, para nós que somos concurseiros, vai haver um deslocamento. E sim, um deslocamento sempre há, mas o exame conseguiu abranger todas as capitais do país, de modo que você vai fazer a viagem que normalmente você provavelmente já faria para fazer uma prova de um determinado TJ, de um determinado TRF, então isso também não vai ser óbice para vocês. Agora a gente entra aqui justamente para falar a parte do curso, né, e com muito orgulho poder chamar a atenção, e eu brinco isso, eu falo com toda honestidade a respeito disso, porque eu até falo, meus alunos mais antigos, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu estava aí num certo ostracismo e estava de boa na minha, quietinho, fazendo poucas coisas. A minha atividade acadêmica foi propositadamente diminuída porque eu quis desacelerar, e a única coisa que, de fato, isso é a mais pura verdade, porque vocês só vão me ver aqui, desliga aqui, a única coisa que me fez, de fato, sair desse ostracismo foi a proposta do curso, a proposta do CEISC de como lecionar, de como passar, os diferenciais que o curso tem, e isso, de fato, acabou chamando muito a minha atenção e me seduzindo de verdade para participar. Então, eu queria mostrar para vocês, especificamente para o Enem, o que nós temos e como é bacana e como as ferramentas vão te ajudar. E aí vou incluindo algumas informações pessoais aqui, minhas, do dia a dia aqui no curso. Então, o pessoal pergunta muito do cronograma. Vai ter cronograma? Vai ter o cronograma. A gente bota em primeiro lugar o cronograma inteligente CEISC, da nossa inteligência artificial, né, e que, de fato, é incrível, eu testei, e é muito legal porque, assim, você vai dizer o que você precisa, você vai fazer uma autoanálise das suas fraquezas, das suas forças, onde está melhor, onde não está, mas, principalmente, quais são as suas necessidades? Ou qual é a tua possibilidade? Qual é o tempo que você tem por dia? Bom, tem dia, Ralf, que é mais ou menos tantas horas líquidas, tem final de semana um pouco mais, eu não sei como é que está a sua rotina, mas a inteligência artificial vai conseguir justamente moldar para você
a fazer algo que normalmente os alunos têm muita dificuldade. Mas veja, fora este cronograma que você vai usar, se você tiver interesse, nós vamos fazer de novo a nossa preparação, o nosso cronograma, que é o cronograma completo 95 dias, que começa já agora, dia 7 de julho, né, que vai durar 95 dias para você todo dia bater as suas metazinhas lá. Então aí vai de como você prefere, né? Assim, tem muito aluno que já me perguntou, Ralf, vai ter cronograma novo? Portanto, a resposta é pós-edital? Vai. Aí você vai ter o nosso cronograma de 95 dias. É um bom tempo, pessoal, para construir a base. Certamente você já tem conhecimentos razoáveis em certas matérias, conhecimentos razoáveis em outras e alguns pontos fracos. Então nós vamos ter aí mais de 3 meses que vai dar para construir, burilar o que está bom e preencher lacunas no que não está. Esse tempo é suficiente, dá para fazer. Claro, não adianta nós todos aqui no curso, eu estou com o pessoal aqui do curso todo presente. Pessoal, não adianta nós nos esforçarmos e nós passarmos e nós criarmos material, darmos aula com muito cuidado, zelo, afinco, se você também não fizer a sua parte. Isso é muito importante que você entenda. Nós vamos dar o instrumental, as ferramentas, tudo que você precisa, mas você vai ter que fazer a sua parte. Mas se fizer, eu garanto que vai dar certo. Não tem como falhar. Nós temos um mapeamento estratégico, que é justamente o cronograma, vai ter conteúdo direcionado para o edital e para a banca voltado à FGV, justamente levando em conta a incidência, e agora nós já estamos caminhando para a quarta prova, portanto, nós já temos um padrão. Eu diria que nós temos um padrão de questões, só não temos ainda um parâmetro muito seguro em termos de incidência, mas que dá para dizer que determinados pontos foram repetidos e caíram em todas as provas, já dá. Portanto, é o que nós vamos martelar em cima para você otimizar o seu tempo. Nós vamos fazer 2 simulados. 2 simulados nesse estilo banca FGV. Isso aqui é rigorosamente imprescindível para vocês. Aqui eu digo assim, Ralf, eu não consigo fazer tudo, talvez eu não consiga estudar, simulado você tem que fazer. E eu vou dizer por quê. Você tem que fazer porque é o treino, não de conteúdo, é o treino da sua prova. Por que acontece, então, do candidato, do aluno chegar lá e não controlar o tempo direito? Porque não fez simulado. Porque eu garanto para vocês, aliás, eu disse isso inclusive num dos encontros, eu vou mencionar, nós fazemos os encontros, né, dos alunos com vocês e com os professores, e no encontro eu falei, quem está com problema de gerenciar o tempo, precisa fazer simulado, porque não pode, como eu falei, se dar ao luxo de ter que chutar 10 questões. Não pode, isso é inconcebível, pessoal. Como é que eu faço isso, Ralf? Como é que eu resolvo? Treinando. Treinando. Conteúdo de um lado e treino para a prova de outro lado. É isso que você tem que fazer. E é fazendo o simulado que você vai treinar. E eu até digo, olha, além dos nossos simulados, que vão ser simulados firmes, realistas, para você realmente mensurar como você está, faz questão, treina a questão. Quanto mais você tem o nosso banco, que aliás acho que é o que está a seguir ali, o nosso banco de questões no portal de vocês, que vocês vão poder filtrar por banco e por assuntos específicos. Faça questão. Resolva as questões, porque é assim que você treina o raciocínio rápido. Cada questão tem que ser respondida, tem até técnica para isso. Eu vou explicar para vocês ao longo do curso como eu acho que deve ser lida a questão, quantas vezes e como. Isso tem técnica para fazer, mas eu preciso que você também tenha a sua agilidade e raciocínio aguçado, tem que estar afiado. E só vai afiar, você pode saber demais. Você pode estar muito bom, mas aí você é aquele cara que está muito bom, está afiado, está pronto para ser juiz, para ser juíza, mas você precisa de uma prova de 10 horas. Não adianta. Você tem que estar bom, pronto, afiado, com a sensibilidade aguçada, mas para fazer a prova no tempo da prova. Senão não adianta. Eu também, me dá 15 horas para você ver. Eu resolvo o que você quiser, até diária que nem é a minha. Agora, não tem esse prazo, pessoal. Tranquilo? No final ali, a última era justamente isso, né? A questão, o ponto, né? As questões que vão estar lá para vocês. E eu quero destacar aqui, acabei pulando um item, né? Que está ali destacado como estude com confiança, porque eu quero ressaltar para vocês. E aí entra uma dessas coisas que eu me orgulho e que me fizeram, de fato, vir para o CEISC, desde o primeiro momento, quando eu ouvi como seria a metodologia. Nós estamos gravando, pessoal, não tem nada recalchutado,
nós estamos literalmente regravando todas as aulas e todas as matérias para vocês. Então, inclusive um ou outro ponto que está para sair decisão importante de repercussão no STJ e no STF, a gente até tomou o cuidado de segurar mais um pouco, vai gravar daqui a pouquinho para ver qual é o resultado disso, porque cai jurisprudência na prova do Enem também. Então você não vai encontrar aqui coisa antiga, coisa desatualizada, como às vezes, infelizmente, se encontra por aí. Isso é muito importante. Você vai estar recebendo um conteúdo atualizado até exatamente o momento em que você estiver estudando. Tranquilo? Muito bem, mas tem mais coisa ainda que eu quero trazer. Ó, pergunte ao professor. Essa aqui é a ferramenta que a gente vai poder usar para se comunicar, além de nós falarmos por redes sociais, claro, mas você vai mandar para o curso, a gente vai respondendo as dúvidas para vocês. E isso que eu acho uma das coisas mais legais, acho que é um grande diferencial nosso, que são as aulas ao vivo, esse suporte aos alunos, em que ali está, né, resolução de questão ao vivo, grupo de estudo com interação no Teams e professores, mentoria dos estudos, revisões pré-prova, porque nós vamos fazer aquela sequência de eventos que acabou acertando uma boa quantidade de questão, os pontos que você tira no último minuto ali na véspera, mas eu queria muito chamar a sua atenção, e eu estou falando isso com conhecimento de causa ou com lugar de fala, como está na moda dizer, falar porque eu já fiz este evento pelo Teams, online, ao vivo com os alunos e foi sensacional, porque rendeu pra caramba. Nós, inclusive, ficamos mais tempo do que era o previsto, comentando, conhecendo, falando sobre estratégias de prova, como fazer prova, além do conteúdo jurídico. Isso vai acontecer, não é só comigo, são com os outros professores também, ao vivo, na hora, para você falar, para você interagir. Eu acho que isso é essencial, porque, como eu sempre digo, em todos os começos de curso, das minhas aulas há mais de 20 anos, é importante que nós consigamos extrapolar, transcender um pouco desse nosso momento tão fugaz que é a aula. É muito bom, é muito legal, é muito conteúdo? Mas dá para nós darmos um passo além e nós levarmos este nosso contato para um outro patamar? Dá! E é isso que nós vamos fazer, porque daí a gente vai extrair o máximo. Não é só a aula aqui, é este nosso momento resolvendo questões ao vivo, é este nosso momento no Teams fazendo os encontros com os grupos. Tá? Isso é muito importante e é muito legal e funcionou bem pra caramba. Beleza? Muito bem, pessoal. E aí ficou mais um bônus aqui para nós, como é muito importante, mais um simulado autoral, questões inéditas com os conteúdos específicos no parâmetro da FGV, o que foi muito bem feito. Nós fizemos isso e foi muito bem sucedido, porque realmente nós ficamos ali, junto com a prova da FGV, a prova do Enem. Portanto, nós teremos aí nesse interregno, que é um período de 95 dias, nós teremos 3 simulados, o que é muito bom. Porque também ficar dando simulado, testando você numa situação real toda hora, você não vai estudar. Nós precisamos dosar. É conteúdo e treino para fazer a prova. Beleza? Muito bem, vamos avançar aqui. A preparação ideal para mudar a sua vida por um valor muito menor do que o cargo vai trazer para você, o que é verdade mesmo. Né? A gente sabe, não é só o valor, né? Eu estou falando isso porque, eu não me vejo fazendo outra coisa e não é papo da minha parte. Eu sempre digo isso, né? A tua família toda é de juiz e disso e daquilo. Pois é, mas justamente por isso, veja, meu bisavô, meu avô, meu pai, meu tio-avô, que ninguém sabe fazer mais nada, todo mundo do TJ São Paulo. Eu podia ter prestado em outro lugar? Podia. Mas eu só queria aqui, só aqui. Só queria TJ São Paulo. E só prestei um concurso. Graças a Deus passei. E eu sou esse cara normal que vocês conhecem aqui. Quer dizer, se eu passei, você passa também. Eu provei que é para quase qualquer um. Você vai passar também. Então, eu estou dizendo o seguinte, não é só o valor que faz a gente querer aquele cargo. Tem uma questão de você pretender ser ou fazer aquilo que você ama. Tem uma questão, sim, de você dizer, meu sacerdócio é esse. É o que me faz acordar porque eu tenho tesão de trabalhar com isso. Então, não é só valor. Não adianta, não é só valor. E se for só valor, você tem um monte de opção para prestar. Mas você está aqui fazendo magistratura, prestando o Enem, porque você quer ser juiz, quer ser juíza. E isso conta muito. Claro, o financeiro é muito bom, claro que é estabilidade,
as garantias constitucionais que o juiz tem, como inamovibilidade. Então, eu vou ficar sempre no lugar que eu quiser e ninguém me tira dali se eu não quiser. Ninguém pode chegar, nem o presidente do tribunal, falar, Ralf, você sai daqui e vai para não ser. Não pode. Excelência, desculpa, mas daqui o senhor não me tira. Só se eu quiser. Isso é muito importante. Irredutibilidade de vencimentos, a garantia de que não vai cair. Então, assim, são muitas coisas e muitos fatores para te levar, para fazer você se estimular e se motivar ainda mais. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, tudo aquilo que eu falei, e está ali o nosso preço, você vai poder, vai parcelar, vai fazer aqui, e a partir de agora, presta atenção, meu filho, a partir de agora, nós temos o cupom que você pediu, que você já escreveu. O cupom é o ENAM 150 para dar esses R$150 de desconto, valendo agora, já está valendo, começa aí, valendo agora por 72 horas. Então aproveita, pessoal, porque isso dá uma baita diferença, vai acabar praticamente, vai tirar uma mensalidade, ou vai tirar uma parcela do que você fizer. Então não perde a chance não, porque é um desconto bom do valor total para você ter todo este acompanhamento que eu falei. E para caminhar já para o final, sem extenuá-los demais, então já vai fazendo aí, não perde em 72 horas, não pode perder o prazo. Deixa eu trazer para vocês aqui um pouco do nosso corpo docente. Eu quero falar de todos, porque você precisa ver, você conhece muitos deles, e eu faço questão de mencionar, é porque ali na foto é a nossa arte, então não aparece todo mundo. Mas eu quero chamar a atenção, além dos que estão ali, né? Então, olha só a nossa divisão. Em administrativo, o professor Bruno Betti e o professor Leandro Bortoleto, feras, bons demais. Numa matéria pesada, numa matéria com muitas questões, tem que conhecer direito administrativo, pessoal. Não se trabalha sem direito público, viu? Inconstitucional, falei para vocês, constitucional puro. Vamos imaginar aqui, é a aula que você vai entrar e vai ver de constitucional puro. Professor Ricardo Macau, professora Natália Masson, e aí nós vamos para direito constitucional especializado, para direito constitucional, que vai pegar tributário, vai pegar processo penal, vai pegar trabalhista com o professor Omar Chamon, com o professor Josley, professor Alejandro Raio, a parte processual, fera demais. O professor Tiago vai dar para vocês direitos humanos. Tiago, um querido, um baita professor, extremamente culto, estudioso. Direito empresarial, meu querido amigo, colega de vara, juiz. Aliás, foi meu professor, ele nem gosta que eu fale isso, porque daí entrega a idade dele, mas ele foi meu professor quando eu prestei concurso. E depois, muitos anos depois, meu colega de segunda vara de recuperações judiciais e falências, o doutor professor Paulo Furtado, junto com o professor Surrel, que arrebenta também. O professor Surrel é meio mágico, porque ele faz vocês entenderem direito empresarial, mesmo em questões mais complexas. Isso não é para todo mundo. Eu sou professor de empresarial também, e não tenho a mesma facilidade em falar de empresarial como eu tenho de falar em direito civil, de processo civil. Meu queridíssimo professor Luiz Antônio, Luizinho, meu pai reborn, professor Luizinho que é impressionante, foi meu professor também não gosto que eu fale, mas foi meu professor para justamente falar de consumidor, estatuto da criança, adolescente e idoso. O professor Luizinho é um monstro, e eu falo com muito orgulho, é um dos melhores professores de direito, não vou falar só da matéria dele, um dos melhores professores de direito do Brasil. Direito civil, aí minha matéria, minha disciplina querida, eu e o professor Luciano Figueiredo, que vai pegar especificamente com vocês direito de família e sucessões, e nós precisamos botar, eu adoro as duas matérias, mas nós precisamos de professores muito especialistas, experts de verdade, em cada uma das suas áreas. Então eu mesmo disse, olha, vamos botar o professor Luciano, que é muito bom, é muito forte nessa área, porque o ENAM está exigindo família e sucessões num grauzinho ali acima, e eu vou tocar o resto com vocês, então direito civil sempre complexo. Processo civil com meu querido amigo professor Marcelo Ribeiro e o querido professor Eduardo Francisco, que eu nem preciso apresentar, ambos, na verdade, feras para questões que vão cair em abundância, 12 questões de processo civil. Repito, processo civil é dia a dia, pessoal. Eu sou professor de processo civil também, não aqui, né, no CEISC, mas sou professor de processo, e eu posso dizer, são meus professores, eles são meus professores, eu aprendo muito com eles, muito mesmo. O que mais?
Aí, nós temos ainda aqui Humanísticas com o professor Patrick, querido professor Patrick, que acertou questões na véspera, lá no Sul acertou questões na véspera de Humanísticas. A professora Daniela, o professor Alisson Rachid, meu amigo, o professor Josley também vai falar de ética da magistratura. Quer dizer, veja, não é pessoa curiosa, marreteiro, dando palpite em matéria. Não, deixa que eu quebro um galho. Não, não tem quebrar galho. Não tem quebrar galho. É todo mundo especialista e expert no máximo. Percebe? Essa é a nossa ideia, para poder falar do que sabe. E penal, ficou para o final aqui, a minha querida amiga, a professora Cláudia Barros, Claudinha, a professora Alejandro, os dois vão cuidar da parte geral, teoria do crime, teoria da pena. Eu fui juiz criminal há muitos anos e eu sei e digo para vocês, a parte treta tá aqui de verdade, porque entender teoria do crime te facilita entender todo o resto. Então, dois professores sensacionais. E a parte especial, que eu diria, é gostoso estudar penal especial. Até eu que tenho uma certa alergia de direito penal, diria, é gostoso estudar a parte especial com o nosso querido comandante, o professor Nidal, e o professor Ismânio. O professor Ismânio foi meu professor também há muitos anos atrás, procurador-geral de Justiça aqui de São Paulo, Ministério Público, também por mais de uma vez. Então, veja, você vai estar muito bem capitaneado por todos estes grandes mestres. Beleza, pessoal? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. E foi, né? O nosso time de professores e time de especialistas, que são referências na carreira, cada um aí na sua área, na sua carreira, acabei enunciando, falando um por um. Mas então é isso, pessoal. O que eu queria falar, sem extenuá-los tanto, com o principal, né, que nós temos, aproveita o cupom, corre, vamos começar a estudar, porque assim, nós temos o planejamento, nós temos 95 dias que começam dia 7 de julho. Começar em dia é muito bom. Sabe por quê? Começa em dia para você, naquele meu sistema que eu ensino vocês, de revisões cumulativas, você já rodar na primeira semana estando em dia e já estudando na segunda semana, revisando o que viu na primeira, na terceira o que viu na primeira e na segunda, na quarta o que viu na primeira, na segunda, na terceira. Mas para que isso aconteça, se você estiver em dia, vai ficar muito mais fácil. Ah, Ralf, mas eu vou ter que entrar um pouco depois. Tudo bem, não, vai dar, você vai conseguir ler. Vai se organizar, vai poder, vai juntar um pouco, mas quanto antes começar, pessoal, repito, 95 dias é tempo para dedéu. Dá para se preparar. Ralf, mas eu me formei agora, passei na OAB agora. Dá para, de fato, construir a base para ser aprovado no Enem? Dá. Depende do que nós vamos entregar para vocês aqui. E isto está pronto, está garantido e está feito. E aí, do seu compromisso, da sua postura. Mas que dá, eu não tenho dúvida nenhuma de que dá, porque vi acontecer, não só nos 3 primeiros concursos do Enem, mas a vida toda em outras provas. Beleza, pessoal? Tranquilo, então vou me despedindo de vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês entrem em contato, chama a galera aqui do CI, está todo mundo pronto para atender. Nós também, os professores, então eu faço questão de sempre responder, sempre tiro um tempinho do meu dia para ver uma por uma das mensagens e acertar com vocês aí, deixar tudo redondinho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela paciência e tamo junto. Bora!